como são tomadas as decisões sobre quais novos medicamentos ou tecnologias entram no sistema público de saúde? É uma pergunta que parece super técnica, né? Cheia de planilhas, análises de custo-benefício, mas por trás de cada decisão dessas tem uma questão muito mais humana. Como é que a experiência de quem vive com uma doença é levada em conta nisso tudo? Hoje, a gente vai atuar quase como detetives de políticas públicas. Nossa missão é investigar dois dos sistemas mais respeitados do mundo, sabe? Lá no Canadá e na Inglaterra, para descobrir os segredos de como eles dão voz aos pacientes. E não é só descrever o processo, não. A gente quer entender a filosofia por trás. O que funciona, o que parece ser só para constar. E, bom, o que a gente pode aprender com isso? É a investigação perfeita, porque a gente está falando de dois gigantes. A CADID, no Canadá, e o NICE, na Inglaterra. Os dois são referência global, assim, em avaliação de tecnologias em saúde. Mas o que torna eles tão interessante para a nossa análise, que é baseada no estudo bem detalhado dos métodos deles, é que eles seguiram caminhos muito diferentes para resolver o mesmo problema, que é garantir que a voz do paciente não seja só um eco, sabe? Mas uma parte fundamental da melodia. Ótimo! Então vamos começar nossa investigação pelo Canadá. Me fala um pouco sobre a CADT, a Agência Canadense para Medicamentos e Tecnologias em Saúde. Então, a CADT, ela tem uma história que vem lá de 1989, mas a sua forma atual foi consolidada em 2006. O objetivo sempre foi dar esse suporte técnico-científico para as decisões do governo. E para entender onde o paciente entra, a gente precisa primeiro olhar a máquina, sabe? O processo geral deles. É incrivelmente metódico. Quase um manual de engenharia. São 7 passos bem definidos. 7 passos? Nossa, parece um processo bem rigoroso. E começa com a seleção e priorização de um tema, aí eles definem o escopo do que vai ser analisado, planejam a revisão. Mas é no 4º passo, a pesquisa, que a coisa começa a ficar interessante para a gente. Eles não olham só para a eficácia clínica e o impacto econômico. O manual deles exige, assim, explicitamente que se busquem as perspectivas, as experiências e as expectativas dos pacientes. Isso é um mandato, não é uma opção. Ok, então tá escrito na regra do jogo. Depois dessa pesquisa, imagino que os especialistas entram em campo. Exatamente. Um comitê de especialistas revisa tudo, elabora um rascunho das recomendações e, finalmente, o passo 7, a publicação da decisão final. Mas, e este é um grande mas, só depois que esse rascunho passa por uma nova consulta pública. Então, existem pelo menos 2 janelas claras para a participação pública nesse processo. Certo, então essa máquina de 7 passos tem 2 portas de entrada bem sinalizadas para os pacientes. A primeira na fase de pesquisa e a segunda na fase de feedback do rascunho. Mas uma coisa nos materiais me chamou a atenção. A CADT prefere receber contribuições de associações de pacientes e não de indivíduos. À primeira vista parece um pouco, sei lá, excludente. Qual a lógica por trás disso? Essa é uma pergunta crucial e revela muito sobre a filosofia deles. Não é para excluir, é para organizar. A lógica é que um grupo ou uma associação consegue sintetizar a experiência de centenas, talvez milhares de pacientes. Isso traz uma perspectiva mais ampla, mais consolidada e também, de um ponto de vista puramente prático, é mais gerenciável do que lidar com milhares de e-mails individuais, cada um com uma história, né? Eles buscam um sinal claro no meio de muito ruído. Faz sentido. Uma questão de escala e de representatividade. Mas e se alguém não pertence a um grupo? Fica de fora? Aí entra uma peça importante da engrenagem deles. A CADT tem uma equipe de engajamento público. A função deles é justamente essa. Eles agem como conectores, ajudando indivíduos a encontrar os grupos de pacientes relevantes para a sua condição. Então eles não fecham a porta, eles te indicam o caminho para a porta certa. Ok, isso só avisa a minha preocupação. Vamos mergulhar então nesse primeiro mecanismo, o de contribuições de pacientes. Como ele funciona na prática? Eles abrem uma chamada pública no site, ela fica disponível por 35 dias úteis. E o que eles pedem é muito específico, não é um formulário genérico. Eles perguntam sobre o impacto da doença na qualidade de vida, nas finanças da família, na saúde mental. Querem saber o que os pacientes esperam de um novo tratamento, que melhorias fariam uma diferença real no dia a dia e pedem algo poderoso:
citações diretas de pacientes. Eles querem ouvir a voz real, não só dados agregados. 35 dias úteis, isso é quase 2 meses, é bastante tempo. Isso sinaliza que eles não estão só cumprindo uma formalidade, né? Mas que realmente esperam contribuições bem elaboradas. Exatamente. A generosidade do prazo indica a seriedade da intenção. Mas o processo não para aí. E é aqui que o modelo canadense mostra um nível de respeito, assim, impressionante. Depois de receber todas as contribuições, a equipe da Caditer elabora um resumo do que foi dito pelos pacientes. E eles enviam esse resumo de volta para as associações que contribuíram para a validação. Pera, eles fazem uma verificação? Tipo, foi isso mesmo que vocês quiseram dizer? Precisamente. As associações têm 5 dias úteis para revisar o resumo e confirmar se a perspectiva delas foi capturada e interpretada corretamente. É um mecanismo de segurança, sabe? Para evitar que a voz do paciente se perca na tradução técnica. Isso é fascinante. Mas, sendo um pouco cética, 5 dias úteis não é um prazo muito curto para uma associação que muitas vezes é tocada por voluntários se organizar e dar uma resposta ponderada. Será que na prática isso funciona ou vira uma formalidade que poucos conseguem cumprir? É uma ótima observação e aponta para uma tensão real. O prazo é sem dúvida apertado. A intenção é nobre, garantir a precisão e agilizar o processo. Mas na prática pode sim representar um desafio para grupos com menos recursos. É um trade-off. O modelo busca ser rigoroso e ágil, mas essa agilidade pode ocasionalmente pressionar os próprios parceiros que ele busca incluir. Entendi. É um sistema com uma intenção excelente, mas com desafios práticos. E o segundo ponto de contato, o feedback de pacientes sobre o rascunho. Isso acontece mais tarde. Depois que o comitê de especialistas já analisou tudo, incluindo a contribuição inicial dos pacientes, e preparou um rascunho da recomendação. Esse documento vai a público por 10 dias úteis. A pergunta aqui é diferente. Não é mais sobre a experiência da doença, mas sim, nós ouvimos vocês. A perspectiva que vocês nos trouxeram está refletida adequadamente nesta recomendação. Há algo que a gente interpretou mal ou que precisa de mais ênfase? É um fechamento de ciclo, então. E o que acontece depois que eles dão esse feedback? Para garantir a transparência total, no final de todo o processo, a CADEAD contata cada grupo que contribuiu e explica como as informações deles foram consideradas na decisão final. Se uma sugestão foi incorporada, eles mostram onde. Se não foi, eles explicam o porquê. Ok, então o modelo canadense é sobre uma consulta externa, mas extremamente rigorosa e transparente. É um sistema de escuta ativa muito bem estruturado. Eles constroem canais formais para que a voz do paciente entre na máquina, seja processada e validada. Mas a voz continua sendo um insumo. O paciente está do lado de fora, falando para dentro. Perfeita definição. É um modelo de consulta. Agora, o que acontece se a filosofia não for apenas ouvir, mas convidar para sentar à mesa? Parece que é essa abordagem que a gente encontra do outro lado do Atlântico. Ótima transição. Vamos para a Inglaterra e o NICE, o National Institute for Health and Care Excellence. Criado em 1999, o material diz que o envolvimento do paciente foi parte do DNA deles desde o primeiro dia. Como isso se manifesta na prática? Que a diferença de filosofia é gritante, é imediata. O NICE exige por lei que pelo menos 2 membros leigos façam parte de cada comitê que desenvolve as diretrizes. E leigo aqui é um termo técnico para pacientes, cuidadores ou membros da comunidade com experiência na condição que está sendo discutida. A participação não é um insumo externo, ela é integrada à estrutura de tomada de decisão. Isso muda tudo. Não é mais uma consulta, é uma deliberação conjunta, mas eu fico imaginando a cena. Você é uma paciente, entra numa sala com 5 médicos especialistas e 3 economistas falando de curvas de custo, benefício e anos de vida ajustados por qualidade. Sem um preparo, essa pessoa não corre o risco de ser só uma presença simbólica, intimidada pela linguagem técnica? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o NICE sabia que precisava respondê-la para que o modelo não fosse uma farsa. A resposta deles é um programa robusto chamado Public Involvement Program, ou PIP. Isso não é um workshop de uma tarde. É um programa de suporte contínuo
Eles oferecem treinamento sobre como ler evidências científicas, como funciona o processo do comitê e dão a cada membro leigo um contato, um tipo de mentor para tirar dúvidas durante todo o processo. Eles investem pesado para garantir que aquela cadeira na mesa seja ocupada por uma voz eficaz e confiante. Ou seja, eles não apenas abrem a porta, eles te dão o mapa e as ferramentas para navegar pela casa. Isso é fundamental. E além de ter esses membros no comitê, existem outras formas de participação, como no Canadá. Sim, o modelo é multifacetado. O processo do NICE, que tem 6 etapas, também inclui momentos de consulta pública. O primeiro já é na definição do escopo, onde por 4 semanas qualquer um pode opinar sobre quais perguntas a avaliação deve responder. Depois, quando o rascunho da diretriz está pronto, tem outra consulta ainda mais longa, de 4 a 6 semanas. E quem pode participar dessas consultas? Qualquer pessoa pode, mas eles têm um sistema de partes interessadas registradas, os stakeholders. Organizações de pacientes, sociedades médicas, os próprios fabricantes das tecnologias. Todos podem se registrar para receber notificações e enviar comentários formais. E tem uma terceira via, muito interessante, chamada chamada por evidência. O que seria isso? Acontece quando o comitê, durante as discussões, percebe que tem uma lacuna de conhecimento que a ciência tradicional não preenche. Por exemplo, qual o impacto real da fadiga crônica na capacidade de uma pessoa manter um emprego? Muitas vezes não há um estudo clínico para isso. Então o NICE faz uma chamada por evidência aberta, pedindo especificamente que associações de pacientes enviem relatórios, pesquisas internas ou testemunhos que preencham essa lacuna. Eles tratam a experiência vivida como um tipo de evidência tão válida quanto o ensaio clínico, para certas questões. Isso é poderoso. Reconhecer formalmente que existem formas de conhecimento que não estão nas revistas científicas. Mas agora vem a parte que, lendo as fontes, eu honestamente não acreditei. O que acontece com todos os comentários que eles recebem nessas consultas? É aqui que o NICE estabelece um padrão de transparência quase inacreditável. O comitê tem a obrigação de publicar uma tabela com cada comentário recebido e ao lado de cada um eles escrevem uma resposta explicando como aquele comentário foi considerado. Se a sugestão foi aceita, eles dizem como mudou o texto. Se foi rejeitada, eles explicam o porquê. Esperem pouco. Eles respondem a cada comentário individualmente e publicam tudo? Para todo mundo ver. Isso é um nível de transparência e de prestação de contas que eu nunca vi. A carga de trabalho para fazer isso deve ser gigantesca. É monumental. Mas isso envia uma mensagem inequívoca. Nós não estamos apenas ouvindo, nós estamos prestando contas da nossa escuta. Isso constrói uma confiança imensa no processo. Porque mesmo quem discorda da decisão final pode ver que seu ponto de vista foi lido, considerado e respondido. Não foi ignorado. Então, vamos organizar as ideias. De um lado, o Canadá, com o modelo que eu chamei de consulta rigorosa. A participação é um insumo externo, bem definido, com mecanismos de validação. Do outro, a Inglaterra, com o que a gente poderia chamar de modelo de integração. A participação acontece de dentro, com participantes como membros plenos do comitê de decisão. Exato. E o fascinante é que não tem uma resposta óbvia sobre qual é o melhor. São filosofias diferentes, com forças e fraquezas distintas. O modelo da KTTA, por ser mais centralizado, talvez seja mais ágil e consistente nas suas decisões. O processo é o mesmo, não importa quem esteja no comitê, o foco está na qualidade do insumo que vem de fora. E o do NICE? Qual seria a potencial desvantagem? O modelo do NICE, por ser mais deliberativo e integrado, pode ser mais lento. As dinâmicas de cada comitê podem variar muito dependendo da personalidade dos membros. E existe sempre o risco, mesmo com todo o suporte do PIP, de que as complexas discussões técnicas acabem marginalizando as perspectivas leigas. No entanto, o seu potencial de ganho é imenso. A possibilidade de uma visão ou experiência inesperada de um paciente mudar completamente o rumo de uma recomendação de uma forma que uma consulta formal jamais faria. Fica claro que ambos os modelos levam a participação a sério. Publicam seus métodos, dão suporte aos participantes e são transparentes sobre como a informação é usada.
A principal lição para mim é que é perfeitamente possível desenhar sistemas onde a experiência vivida com uma doença tem peso real e documentado. Não é só um discurso bonito, é um processo com método e estrutura. Sem dúvida. Eles provam que a complexidade não é uma desculpa para a exclusão. E analisar esses dois modelos lado a lado nos deixa com uma reflexão provocadora, que serve para qualquer sistema de saúde e em qualquer lugar do mundo. E qual seria. Para que a participação do paciente seja verdadeiramente significativa, o que é mais importante é aperfeiçoar os canais para que as pessoas possam enviar suas opiniões de forma clara e estruturada, como faz o Canadá. Ou, a verdadeira mudança só acontece quando se compartilha o poder, dando aos pacientes um assento permanente na mesa onde as decisões são de fato tomadas, como tenta fazer a Inglaterra. Basicamente, a pergunta é: basta ter uma voz ou é preciso ter um voto?